Saúde a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, nós iremos orar ao Senhor para darmos início. E logo após iremos cantar o hino do cantor cristão 289, ao pé da cruz. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais este dia, Senhor. Muito obrigado a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Senhor, para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Abençoa cada um de nós, Pai amado, toma direção em nossas vidas, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, Senhor. Aqueles que já estão aqui, aqueles que estão chegando, que o Senhor traga-os em paz, livrando de todo o mal. Abençoa também os enfermos, já visitando, Senhor, cada um, ó Pai. Vai colocando as suas mãos sobre cada um, Senhor, repreendendo toda enfermidade. Vai visitando os hospitais, Pai amado. Toma direção, Pai. E faz, Senhor, o teu querer na vida de cada um. Vá, ó Deus, também usando os médicos, Senhor, enfermeiros, enfermeiras. Toma direção, Pai, na vida de cada um, ó Pai, no nome de Jesus. Te apresentamos Camila também, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, suprindo, Senhor, as necessidades, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, fazendo a tua vontade, usando, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, para ajudar, ó Deus amado. Que o Senhor abençoe a sua cirurgia, Senhor. E que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, que já está ajudando, que já ajudou, Pai. Que o Senhor supra, Senhor, cada uma das suas necessidades. Que o Senhor vá abençoando a cada um, Senhor, e toda a sua família, ó Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, porque tu és fiel, Senhor, para conosco, mesmo sem merecermos, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, por tudo, Pai. Fica conosco nesta noite. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz. Graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela, sombra Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. 188 do nosso cantor cristão.
A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a cada pecador, que nos deu seu Filho amado, para sofrer a nossa dor. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho dá-nos hoje a saber que fartura para todos, sim, para quem com fé comer. Da vida o pão eu sou, satisfeito ficarás. Teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis então, não vireis os vossos olhos, ó, fugir da perdição. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. A nova do Evangelho, jubiloso sonos é, pois o amor de Jesus Cristo dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão, que já veio o Salvador, tão bondoso e poderoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão, é bendito o nosso Deus. Amém, né? Glória a Deus. Iremos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 105, do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 105. Eu irei ler esse texto com toda a igreja, amém? O título dessa leitura é: O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Eita, a tradução é diferente. Não tem outra tradução, não. Pronto, iremos ler todos juntos, né?
Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, pela palavra que mandou, até milhares de gerações. Amém? Que o Senhor Deus depois nos abençoe. E iremos apresentar a nossa irmã Antônia, né, que está aqui nos visitando nessa noite. Antônia não é visitante não, né, Antônia? Todo mundo já conhece Antônia, né, que é a irmã de Luzenita. Mas como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Iremos cantar um hino, né, de visitantes. Um hino não, um corinho. Iremos louvar o Senhor com um corinho. Vamos todos? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e vivamos sempre assim. Vamos novamente com o ensaio, né? De novo. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e vivamos sempre assim. Amém? Que o nosso Deus, né, continue nos abençoando. E vamos louvar mais um corinho aqui, que é Alto Preço. Amém? Pode colocar. Vamos. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Mais uma vez. Eu sei que foi pago um alto preço
contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Se via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos a ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém, né? Que o nosso Deus continue nos abençoando. Iremos ouvir a dedicação dos dízimos e ofertas com o pastor. E logo após o Ministério Feminino vai louvar o Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade, por Ele nos dar a graça de estarmos mais uma vez aqui para louvarmos, para glorificarmos o seu bendito nome. Quero ler com a igreja no livro do Apocalipse, no capítulo 2, e a partir do primeiro versículo, nos diz a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém
que nós possamos meditar na palavra do Senhor constantemente, no zelo que o Senhor tem por nós como igreja do Senhor. O livro de Apocalipse, ele se dá início com cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, e essas igrejas recebem exortação, elas são orientadas, exortadas e aconselhadas pelo Senhor a ouvirem a voz do Espírito Santo, a ouvirem a voz do Espírito de Deus que fala com a sua igreja. Nós precisamos parar, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Nos dias em que nós vivemos, diante das situações que nós enfrentamos, diante das lutas que nós temos e das interrogações que surgem a cada dia, os escândalos fora ou mesmo dentro do seio da igreja do Senhor, nós temos que aprender que Deus, ele tem o seu Espírito Santo. E desde o início do Apocalipse, a palavra do Senhor diz que aquele Jesus que foi morto, ele agora é visto ressuscitado. E ele, João diz, que o vê caminhando no meio das 7 igrejas. Jesus, ele continua sendo o Senhor da igreja, conduzindo a igreja, e nós precisamos, como igreja, ouvirmos a voz do Senhor. Eu quero, mais uma vez, orar com a igreja, orar com todos os nossos irmãos, e nós estaremos orando ao Senhor, nosso Deus, nesse instante, pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção, mas estaremos louvando a Ele, agradecendo a Ele pelo privilégio que é estarmos na casa do Senhor e estarmos nesse momento de ofertório. Assim como as bênçãos de Deus, elas são derramadas sobre toda a igreja do Senhor, sobre todo o povo de Deus, assim como Deus, ele nos faz viver momentos de louvor, de muito gozo, de alegria, adorando e louvando o nome dEle. Assim como Deus nos conduz com palavras de sabedoria através da mensagem bíblica, nós somos direcionados, acobertados por essa palavra do Senhor. Nós também temos que entender que o momento de estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor é também um momento de privilégio que o Senhor nos concede. Até porque ninguém é convocado a colocar nada diante de Deus que Deus não tenha colocado nas mãos dessa pessoa. Deus nunca exigiu nada de alguém que Ele não tivesse dado a essa pessoa. Por exemplo, Deus pediu a coisa mais difícil para alguém dar, para alguém abrir mão, que foi Abraão, quando ele pediu o seu filho Isaque. E ele pediu para que Abraão fosse ao monte e sacrificasse ele, oferecesse ele como oferta. Eu acredito que talvez não há coisa mais dolorosa para um pai ter que oferecer o seu filho, ele mesmo, com as suas mãos, sacrificar o seu filho. E foi dessa forma que Deus pediu que ele o fizesse, ele oferecesse Isaque. Mas acredito também que Abraão tinha no seu coração, como diz lá no livro de Hebreus, que Abraão, ele tinha a fé de que Deus era poderoso para lhe restituir Isaque. Ou seja, Abraão disse: eu posso oferecer a Isaque a Deus, porque eu só tenho Isaque, porque foi Deus que me deu. Se não fosse Ele que tivesse me dado, eu não teria Isaque. Abraão idoso, Sara estéril, e Deus tinha feito promessas que ele seria pai de uma descendência. Então Abraão estava diante de um desafio, mas ao mesmo tempo, na sua fé, ele estava convencido de que tudo que Deus estava pedindo a ele era tudo o que ele não tinha e que foi Deus que o deu. Então ele pensou: se Deus me deu Isaque quando a mulher era estéril e quando eu já estava sem idade mais para ter filhos, Ele não pode agora me dar Isaque se ele morrer? Se Deus deu antes dele existir, quanto mais depois que ele existe? Ou seja, Abraão disse: se Isaque morre, Deus pode ressuscitá-lo, Deus pode trazê-lo de volta à vida. Deus tirou Isaque de onde Isaque não estava para me dar, e quanto mais agora, Isaque já estando nas minhas mãos e em seu altar. E Abraão fez isso, subiu ao monte, foi oferecer Isaque naquele desafio tão grande. E Isaque perguntava a ele, subindo o monte: tem a lenha?
tem o cutelo, tem fogo, mas o cordeiro, aonde está? E Abraão respondia para Isaque: Deus proverá para si o cordeiro. Amém? É o Deus que provê todas as coisas. Então tudo que nós temos é porque é Deus que tem nos dado. Então nada que nós oferecemos, nós não temos nada para oferecer sem que o Senhor primeiro não tenha colocado em nossas mãos, em nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Amado Deus e Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te adoramos, ó Deus, pelo privilégio que é estar na Tua casa, pela a grande oportunidade de estarmos diante da Tua palavra, Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que nos dá a vitória. O Senhor é o Deus que nos faz vencedores, como diz o texto de Apocalipse, o qual acabamos de ler. O Senhor é aquele que primeiro nos deu, Senhor. Nós não teríamos nada para te oferecer se nós primeiro não tivéssemos recebido do Senhor. Até a nossa atitude de cultuar nessa noite não é aceitável ao Senhor se não houver a manifestação salvadora, redentora, como houve de Jesus lá na cruz, sendo o Cordeiro perfeito, imaculado, morrendo em nosso lugar, fazendo com que o culto dessa noite fosse aceito pelo Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Podemos te oferecer um culto aceitável nessa noite. Podemos cultuar ao Senhor com toda a liberdade de espírito e alegria, crentes de que o Senhor receberá a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a atitude de cada um dos teus filhos nesta noite, que o Senhor esteja nas suas mãos. O Senhor sabe daquilo que cada um tem, daquilo que cada um precisa. O Senhor sabe onde dói, o Senhor sabe onde estão as preocupações. O Senhor sabe, Senhor, onde são guardados os segredos que ninguém sabe. O Senhor conhece, ó Deus, aquilo que é agradável ou não ao Senhor. E o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é quem pode tratar com a igreja como o Senhor quer, para que o seu nome seja glorificado. Pai amado, nós também louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida de todos que farão este culto essa noite. Não somente aqui no templo, mas aqueles que também estarão cultuando através dessa live, ó Deus. Senhor, que cada família, Deus amado, aqueles que estão, ó Deus, diante do teu altar, enfrentando os mais diversos problemas, possam se sentirem fortalecidos, a sua fé seja renovada e restaurada, Senhor, diante do Senhor e da sua palavra, no nome de Jesus. Queremos pedir, ó Deus, pela vida de Vanessa, além naquele hospital, que o Senhor estenda as suas mãos sobre ela, que o Senhor ajude, ó Pai, nesses momentos, ó Deus, nessa luta, nessa sua dificuldade, que o Senhor seja com ela, em nome de Jesus, que venha provisão, restauração do Senhor sobre a vida dela. Oramos, Senhor, também por tantos outros que estão nessa noite e que, ó Deus, tem lá suas dores, seus problemas. Oramos pela família da nossa irmã Eliane, ó Deus, que perdeu a sua irmã, mas o Senhor tem o controle e é dono. O Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor conforte, que o Senhor console os familiares. Oramos, ó Deus, pela nossa irmã Josefa, que o Senhor estenda as suas mãos sobre ela, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ajude a família, ajude todos eles em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Amém. Pede, Senhor. Diga amém. Amém, Jesus.
Amém, glória a Deus, né? Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. O grupo cresceu, para a honra e glória do Senhor, né? Não está cabendo aqui. Deus, Ele é fiel, amém? O pastor estava aqui falando, ele estava falando das pessoas que estão acompanhando o live. E eu creio que essa palavra live vai ficar por muito tempo em nossas memórias. No tempo da Covid, em que não poderíamos estar na igreja. Então, assistíamos às lives. E assim, quando chegavam os domingos, eu tenho certeza que os irmãos sentiam uma angústia muito grande, porque não podemos estar juntos, não estávamos cultuando. E parece que naquele tempo, eu digo por mim, parece que dava saudade maior de estar na igreja. Mas não poderia, então a gente assistia os cultos pelas lives. Quem estava na igreja participava das lives da igreja. E as pessoas que não estavam na igreja assistiam às lives dos cantores. Todo mundo sabe disso, que era uma conversa de live, né? A live foi a palavra mais usada. Então, eu quero deixar para nossa meditação nesta noite o Salmo 100. O Salmo 100, ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. E louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Amém? Que possamos entrar por essas portas, louvando ao Senhor e agradecendo pela oportunidade que estamos aqui nesta noite. Porque quantas pessoas gostariam de estar aqui e não podem estar. Então, louvemos ao Senhor e agradecemos a Ele. Amém? Comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Do meu eu e o meu orgulho, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou só pra servir-te, ó meu
tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, como na mão do teu poder. Amém. Irmãos, a irmã Wilma, ela aniversariou, né, na terça-feira, só que a irmã Wilma não estava aqui, né, ela estava no hospital, né, ajudando o Senhor lá, e não pôde estar aqui conosco. E a gente comprou uma lembrancinha, né, para ela, porque a irmã, por mais um ano, né, de vida que o Senhor lhe concedeu, e a irmã Wilma, ela foi um presente, né, de Deus para nós, né. A irmã Wilma tem sido uma bênção, graças a Deus, aqui na igreja. Ela tem me ajudado muito, né. Sempre que eu preciso, ela sempre está, assim, pronta para me ajudar, né. E as irmãs também, né. Graças a Deus, né, pela vida da nossa irmã Wilma, que ela tem sido uma guerreira, né, e que o Senhor, né, continue abençoando ricamente, né, a vida da nossa irmã Wilma e toda a sua família. Amém? Amém. Paz do Senhor. Eu que agradeço, né, fazer parte desse grupo, que essas meninas que são maravilhosas, né, eu que ganhei o presente, né, eu fui presenteada com essas meninas, né, graças a bom Deus que a gente somos muito unidas, a gente somos unidas, não parece, mas somos unidas, viu? E quero agradecer também, né, por Deus ter me dado um pastor que é manso, tem mansidão, né, ele só observa, né, se tiver de falar ele chama, né, e ele age como um pastor, né. Glória a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso, pelas minhas dirigentes, né, que age também como dirigente, né, e cada um, né, no seu lugar que Deus proporcionou, né, e eu estou grata, gente, pense como eu estou grata por isso, né, às vezes a gente está em certo lugar, mas está deslocado, mas Jesus prepara o seu lugar e coloca lá, né, e aproveitando, quero convidar as irmãs para vir para a consagração, a partir de 5h30 já estamos aqui, de portas abertas, para adorar e consagrar nossas vidas ao Senhor, porque um crente sem jejum e oração, ele não fica íntimo de Deus. Obrigada. Aí, em nome do Ministério Feminino, a gente vai entregar uma lembrancinha ao Wilma, né, que Deus abençoe ela, amém?
Amém, né? Que Deus abençoe a nossa irmã Wilma, amém? E a todas as irmãs também que colaboraram, amém? O Ministério de Louvor vai estar com oportunidade. Oi, som. Oi, A. Som. A graça e a paz do Senhor Jesus. A Cleide falou muito aí de live, né? De fato é uma realidade durante a pandemia, porque a gente não saiu ainda oficialmente, não saímos da pandemia ainda, mas na fase mais crítica, e que nós tivemos que ficar em casa, alguns, né, mais exaltados, disseram, os governos fecharam as igrejas, isso é perseguição religiosa, mas na verdade a igreja do Senhor nunca foi impedida, né, durante a pandemia de estar cultuando ao Senhor. Deus, ele é tão perfeito que um cenário que parecia ser de crise, o Senhor reverteu, porque a igreja somos nós. Então, ao invés de estarmos aqui, estivemos com as nossas famílias reunidos, louvando e exaltando o nome do Senhor em nossas casas. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós podemos estar aqui novamente, reunidos, né, entre nós, mas ficou o legado. Então hoje a gente está podendo transmitir também para outras pessoas que não podem estar aqui conosco, estão tendo a oportunidade de cultuar o Senhor também na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer ambiente, desde que consiga acompanhar, estar também celebrando ao Senhor. Então Deus, ele é perfeito, Deus é maravilhoso e ele reverte aquilo que, né, poderia parecer algo danoso para a igreja. Na verdade o Senhor reverteu e transformou numa arma, né, de evangelização, numa maneira de alcançar ainda mais pessoas com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé. Todos que são privilegiados por estar aqui no templo, cultuando ao nosso Deus, vamos louvar o Senhor com alegria. Cristo, tu és o Cristo, Jesus o Cristo, tu és o Cristo. As mulheres. Jesus, o Filho de Deus, a pedra espiritual, sabedoria e poder, Justiça e rei dos homens, o tesouro do céu, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida eterna. Todos Cristo, tu és o Cristo, Jesus o Cristo, tu és o Cristo. espiritual, sabedoria e poder, Justiça e redenção, o bom tesouro do céu,
sem redenção, o tesouro do céu, manancial de amor, a fonte de salvação, de graça e vida. É do Pai te coroou, o Pai te coroou, sim, o Pai te exaltou, com um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que tu és Jesus Cristo, Senhor. O Pai te coroou, o Pai te coroou, sim, o Pai te exaltou, com um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que tu és Jesus Cristo, Senhor. Que tu és Jesus Cristo, Senhor. Que tu és Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz.
estamos celebrando aqui o nosso Deus, que é um Deus vivo, aquele que entregou-se a si mesmo por amor de cada um de nós e se sacrificou por nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite. Estamos hoje estaremos relembrando todo o sacrifício que Ele fez por amor a nós. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono nos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorarei. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva.
Senhor nosso Deus. Aleluias. Ele que é e que há de vir. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A igreja pode sentar. Pastor Alessandro irá ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Nós vamos outra vez lermos a palavra do Senhor em Apocalipse novamente, no capítulo 2. E a partir do versículo 18. Nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, louvado é o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus bendito, por esse momento. Te agradecemos por tua palavra, Senhor.
E rogamos, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, fale no nosso coração, manifestando, ó Deus, a sua graça e vontade sobre nós. Precisamos ouvir a tua voz e queremos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos chamados para servir ao Senhor. E quando a nossa vida ela foi entregue ao Senhor Jesus, nós somos um em Cristo, como diz a sua palavra, e o que se espera daqueles que servem a Jesus é que as marcas do Senhor Jesus estejam nele. Estejam nele. Esse é o grande desafio da igreja. É mostrar as marcas de Jesus na sua vida, no seu dia a dia, no seu testemunho. Há muita gente que prega bonito, há muita gente que canta bonito, há muita gente que faz coisa muito bonita na igreja, mas às vezes o testemunho é tão diferente, é tão distorcido daquilo que prega, daquilo que fala, daquilo que canta, que às vezes se torna difícil até mesmo de que a sua própria casa, os seus próprios entes queridos ou familiares queiram servir e caminhar com Jesus com eles. Apesar de todas essas dificuldades que temos para, na nossa vida, na nossa atitude, nas nossas palavras, no nosso comportamento, testemunhar do Senhor Jesus, Ele continua sendo o Senhor da igreja, como o livro do Apocalipse mostra, nesse capítulo que nós estamos lendo, e Ele continua tratando com a sua igreja. Deus continua lidando com a sua igreja, falando com ela. A igreja de Tiatira, que é a igreja a qual foi escrita essa carta que nós lemos agora, era uma igreja que tinha há pessoas habilidosas dentro dessa igreja. A igreja de Tiatira era uma igreja formada por pessoas inteligentíssimas, profissionais, que tinham, como nos dias de hoje, eles trabalhavam e demonstravam os seus trabalhos. A maioria naquela região eram artesãos, mas havia toda uma ideia neles, no seu comércio, nas suas atividades, na sua profissão, no seu trabalho. Havia toda uma questão de elementos religiosos. Por exemplo, nós temos uma carta no capítulo 2, quando nós lemos aqui no início do culto, nos primeiros versículos do capítulo 2, a carta foi escrita, por exemplo, lá, à igreja de Éfeso. E era um povo que tinha vivia muito voltado para as idolatrias. Lá, os comerciantes, eles lucravam fabricando objetos, imagens, por exemplo, do templo da deusa Diana. E quando Paulo chegou lá, por exemplo, para pregar o evangelho, esse povo se sentiu ameaçado e queria acabar com a vida do apóstolo Paulo, com a vida daqueles missionários que lá chegaram, porque viram que o seu comércio estava sendo ameaçado. As pessoas estavam rejeitando
as idolatrias quando tomavam a decisão de seguir a mensagem ou o evangelho que Paulo pregava. Tanto é que queriam tirar a vida do apóstolo Paulo, mas houve alguns ali responsáveis que, em determinado momento, pediram para o povo acalmar e disseram que Paulo não estava, em nenhum momento ele se manifestou atacando os deuses ou as imagens, nem o templo deles. E houve uma certa atitude de defesa com relação ao apóstolo Paulo naquela época. Então, havia ali, como em outras cidades da sua época, também em Tiatira, templos, santuários religiosos, templos aos falsos deuses. Tinha templo para ser adorado Apolo, outro deus chamado Tirimânios, Artemis, e tinha um santuário construído a Síbila, que era uma espécie de oráculo. E havia uma ideia, por exemplo, a ideia de construir templo, de adorarem a deusa Diana, era uma ideia, na época feminina, que fortaleceu, por exemplo, uma certa pessoa que se propôs, se apresentou como profetisa no meio da igreja do Senhor, e que não somente profetizava, que não somente trazia suas falsas profecias, mas que também envolvia tanto a palavra profética como o comportamento, provocava os homens da época com a sua sensualidade, atraía os homens e seduzia-os. É claro que alguns vão defender que o texto pode estar falando de uma mulher e o texto pode estar falando de um grupo de pessoas, de um grupo de falsos mestres, de falsos profetas, que estava dentro da igreja e que queria conduzir a igreja ao engano, aos falsos deuses, e isso seria a prostituição da igreja. Mas o nome dado aqui a mulher é chamada de Jezabel nesse texto. Mas eu queria meditar com você o que esse texto talvez assim o que a gente possa aprender com esse texto hoje à noite. O versículo 18 começa dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Estas são as palavras de quem? Do Filho de Deus. Estas são as palavras do Filho de Deus. O Filho de Deus está falando. É isso que a mensagem da carta está dizendo. Olha, essa é a palavra, ou essas são as palavras do Filho de Deus. E aí você vai ver ele descrevendo a imagem que ele descreve desse Filho de Deus. Ele diz: cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Eu já falei aqui em outros momentos, nessa questão sobre Jesus, a visão que João tem aqui, e antes ele já fala disso lá no capítulo 1, que os olhos são como chama de fogo. A ideia é que Jesus ele tem os olhos tão poderosos e penetrantes, não há nada que se esconda dele, não há nada que fuja da sua visão. E a gente sabe que isso é bom, mas a gente sabe também que em parte isso também é ruim. Jesus, ele sabe de tudo que eu sofro, Jesus vê tudo que fazem contra mim, Jesus vê tudo que eu enfrento de lutas e dificuldades, mas ele também vê meus pecados, ele também vê os meus erros, ele também vê as minhas maldades, ele vê todas as coisas. Mas o certo é que nós estamos nessa noite diante da igreja de Tiatira,
E aqui, como igreja do Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor diz para nós o seguinte: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Seus olhos são poderosíssimos, há poder nele, eles são penetrantes, nada vai escapar, nada vai fugir dele. E por mais que o homem tente se esconder, ou por mais que o homem tente abafar os seus pecados, ou por mais que o homem tente negar, mas ele vai estar sempre se deparando com esse Deus glorioso na pessoa de Jesus, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas a seu respeito, que contempla todas as coisas na sua vida. Mas é bom também que a gente esteja ciente de que tem coisas que as pessoas não veem, que as pessoas não nos ajudam, que as pessoas não podem, às vezes, chegar junto. Tem algumas coisas que as pessoas chegam e dão uma força. Há momentos na vida da gente que não somente mas muitas pessoas participam para nos dar um apoio, para nos ajudar, para nos consolar, nos confortar de alguma forma. Mas há momentos na nossa vida que são tão necessários e ninguém vem. E ninguém aparece. Tem momentos na nossa vida que a gente às vezes precisa tanto da ajuda da igreja e parece que ninguém da igreja nos vê também. É isso. E que bom que nessas horas a gente se depara com a palavra do Senhor que diz assim: quem fala essas palavras, quem escreve essas palavras é o Filho de Deus, que os seus olhos é como chama de fogo. Então, se ninguém está vendo você, se ninguém está contemplando você, se ninguém está importando-se com o seu sofrimento, com a sua angústia, com a sua dor, ele vê, ele contempla e ele se preocupa com você, ele se preocupa com o seu sofrimento, ele se preocupa com os seus, ele se preocupa com sua família, ele se preocupa com o seu casamento, ele se preocupa com o seu emprego, ele se preocupa com os seus sentimentos, ele se preocupa com a maneira como você está vivendo, sofrendo. Ele se preocupa. E talvez ele não vá nos responder como a gente quer que ele responda. Ele não vai intervir como a gente espera que ele intervenha na nossa vida. Mas ele vai intervir sim, da maneira dele, do jeito dele, como ele quer, na hora dele, no tempo dele, porque é para a glória dele. O problema é que na hora da nossa dor, na hora da nossa dificuldade, na hora da nossa revolta, nós só vemos a nós mesmos, nós só vemos que nós precisamos de solução, nós precisamos que as coisas sejam resolvidas. E aí o tempo é um inimigo para a gente, porque a gente tem pressa que as coisas se resolvam. Mas você já pensou durante quanto tempo na igreja de Tiatira se propagava, se distribuía e aumentava no meio daquela igreja, no seio daquela igreja, falsa profecia, falso ensinamento, que consequentemente ia trazer escândalos, vergonha, coisas desagradáveis, uma falta de bom testemunho no meio da igreja do Senhor. Estava lá se manifestando. Mas chegou o momento agora onde o Senhor usa a sua palavra e se dirige a essa igreja dizendo: quem fala essas palavras é o Filho de Deus, aquele que os seus olhos é como chama de fogo. Em Daniel capítulo 10, vamos ver o que é que diz Daniel capítulo 10, versículo 6. Daniel 10, versículo 6. Olha o que diz aqui. Falando, o profeta Daniel dizendo: seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido,
e a sua voz como o som de uma multidão. Aí nós vamos para a segunda parte desse versículo 18, que depois de ele ter dito que os seus olhos é como chama de fogo, em Apocalipse 2 e 18, ele diz que os seus pés é como bronze reluzente. Aí em Daniel ele diz que eram os braços e seus pés eram como o bronze polido. Latão reluzente ou bronze, e os olhos poderosos para contemplar tudo, todos e todas as coisas, e os seus pés como bronze polido ou como latão reluzente, há poder nos seus braços, há poder nos seus pés para até mesmo ele esmagar os seus inimigos, ele destruir os seus inimigos. Não há nada que possa escapar do poder que há em Jesus Cristo. Nada. Nada pode resistir ao poder do Senhor Jesus. Eu gosto de lembrar disso quando eu lembro sempre de um fato, assim, quando lembro disso, quando falo nesse texto e a esse poder que há em Jesus, quando um certo pastor, ele, depois de ter vindo de uma maratona de cultos e uma vigília, uma noite, e de manhã, quando ele chegou em casa que ia dormir, cansadíssimo, chegou um irmão e bateu a porta dele e disse assim: meu pastor, eu queria que o senhor fosse lá em casa e orar por minha esposa, que ela está possessa, violenta, agressiva, quebrando tudo em casa, ninguém resiste, há um poder sobrenatural. E ele, por algum momento, pensou assim: Jesus, eu cheguei cansado, estou tão cansado que eu queria dormir, não queria. Mas ele disse, ele era pastor, se negasse aí, o que é que ia acontecer se ele se negasse a ir lá na casa do irmão? E ele foi. E ele disse que quando foi chegando perto da casa do irmão, ele já escutava o barulho da mulher quebrando tudo, aquela coisa horrível em casa. E quando ele lá chegou, que se deparou com a cena, a mulher no meio da casa, o marido tímido ao seu lado, e quando ele olhou para a esposa, ele disse que perguntou assim para Jesus, quando olhou para a esposa daquele irmão, ele perguntou para Jesus, perguntou para Deus: Senhor, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E ele disse que a única coisa que ele ouviu no seu entendimento, no seu coração naquele momento, foi Deus dizendo assim para ele: ame, tenha amor. Apenas isso. Olhe com amor. E ele disse que não falou nada para aquela mulher, apenas começou a olhar para ela. E ele disse que ouvia a mensagem de Deus dizendo a ele: apenas olhe com amor. E enquanto ele olhava, o diabo revoltado dizia assim para ele: não olhe para mim assim, porque eu não suporto ser olhado com amor. O poder de Deus, a graça do Senhor, o amor de Deus que foi, como diz a sua palavra, que se manifestou de forma superabundante sobre nós, irmãos. É poder suficiente para vencer todo e qualquer mal. O problema é que quando o mal vem, a gente sempre foca no mal. O problema vem, a gente sempre foca no problema. Não é? Outro dia, essa história de escorpião lá em casa. Quando a Raquel foi picada 3 vezes, foi 3 vezes já. Quando a Raquel era picada, é claro que não dói na hora, ali é só um furinho, né, na hora, depois vai doer. Mas quando a Raquel é picada, a Raquel dá um grito lá dentro, que a casa parece que cai. Todo mundo de casa pensou que a casa ia cair, quando chega lá, o que foi? Escorpião me picou. Mas, pelo amor de Deus, foi escorpião. Se fosse um boi, né?
Mas foi um escorpião que mordeu. Se fosse um boi... Assim, o barulho... Eu estou dizendo isso por quê? Porque depois a gente quer levar a Raquel para o hospital, a Raquel não quer porque tem medo da injeção. Aí não quer ir para o hospital. Um dia a mãe de Raquel saiu pela vizinhança. Quando eu cheguei em casa, a Raquel estava temperada. O que tinha de cheiro de alho em Raquel, que a irmã Bia passou no joelho de Raquel, porque o escorpião picou o joelho dela. Cheguei em casa, Raquel foi para o hospital incensou de alho naquele dia, porque era alho, não era brincadeira, o que passaram de alho na perna de Raquel, e a perna continuava dizendo do mesmo jeito, no lugar que o escorpião picou. Não resolveu nada. Mas o problema era que quando Raquel era picada, porque Raquel já sabia o que vinha consequentemente depois, né? Ela sabia o que ia doer depois, que ela já tinha sofrido já uma ou duas vezes, então ela já sabia o que era a dor depois. Mas o grito parecia que alguma coisa, mas assim, é horrível, ela quem sentia a dor, é claro, o medo foi dela. Mas parecia que tudo tinha desabado dentro da casa. Então, geralmente nós somos assim. As coisas acontecem, mas não é... A gente não se dá conta do poder que há no Deus que nós servimos. Nós olhamos para o tamanho do problema, nós olhamos para o tamanho da dor, nós olhamos para o tamanho do sofrimento. E não olhamos para o poder que há no nosso Deus. E aí depois de que mostra que o Senhor ele tem os olhos como chama de fogo, que os seus pés são como bronze ou latão reluzente, ele vai continuar falando a partir do versículo 19, dizendo: eu conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Vê, irmãos, que coisa é. Ele conhece, ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu serviço. E agora, as obras que você está fazendo agora, elas são mais do que no princípio. Vê que essa igreja, ela está diferente, por exemplo, da igreja de Éfeso. Lembra da igreja de Éfeso? Da igreja de Éfeso ele diz assim, que a igreja precisava voltar ao primeiro amor. Ou seja, na igreja de Éfeso, as obras últimas eram piores do que as primeiras. Aqui não, na igreja de Tiatira, as últimas obras eram maiores do que as primeiras. O Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu conheço o seu amor, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua fé, a sua perseverança, e você está trabalhando mais hoje do que no passado. Ah, que bom se quando o Senhor olhasse para nós, o que a gente está fazendo hoje fosse mais do que a gente já fez. Que bom se quando o Senhor olhasse para nós hoje, a gente estivesse sendo muito mais dedicado a Ele do que a gente já foi. E que esse deve ser o princípio do cristão, ou pelo menos uma das marcas do cristão. É que a cada dia ele melhore, cada dia ele sirva mais a Deus, ele seja mais dedicado ao Senhor. Eu não gosto muito, e às vezes a gente sempre se reporta ao passado, e algumas pessoas dizem assim: a igreja antigamente era mais assim, era mais assado, era melhor, os crentes eram mais espiritual. Olha, irmãos, eu posso até viver uma época da igreja onde eu gastava mais tempo de joelho, até num culto em oração. Andava muito mais para os cultos. Isso em culto na cidade, culto fora da cidade, longe, e caminhava a pé. Não tinha nem transporte. Mas eu não posso comparar que aqueles dias eram melhores do que hoje, não. Eu aprendo com o meu Deus que cada dia tem que ser melhor na minha vida, no meu caminhar com Ele. Que Deus nos livre de viver apenas do tempo passado, dizendo: tempo bom foi aquele. Deus está dando a oportunidade de vivermos tempos bons em sua presença hoje e agora. Eu posso me consagrar a Deus hoje, eu posso me dedicar mais a Deus hoje, eu posso acordar mais para ler a Bíblia hoje do que no passado.
Hoje eu sei o quanto essa palavra de Deus é preciosa para a minha vida. O tempo que eu vivi, as experiências que eu tive com o Senhor é suficiente para eu viver querendo mais e mais desse Deus, como diz a palavra, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Que a gente possa nos deparar com o Senhor e entender que o Senhor vai olhar para nós e vai talvez nos avaliar nesse sentido. As obras hoje talvez sejam inferiores às do passado. Com a igreja de Tiatira, não. A igreja de Tiatira, o que eles estavam fazendo agora era mais do que eles fizeram anteriormente. Conheço as tuas obras, conheço o teu serviço, conheço a tua fé, conheço a tua perseverança. A igreja de Tiatira era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja que tinha perseverança. Mas lembre-se, quem está falando com essa igreja é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Que ele não só vê as boas obras, ele também vê as nossas falhas. Ele também vê as nossas fraquezas, os nossos defeitos. E a partir do versículo 20, ele já muda a maneira de falar, ele já muda o diálogo. E ele diz, no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela que se diz profetiza, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a igreja que tem, ao mesmo tempo tem amor, tem fé, tem serviço, tem perseverança, o que faz coisas melhores hoje do que no passado, mas tolera dentro dela falsa profecia, tolera dentro dela o engano. Nós estamos na escola bíblica, nas quartas-feiras, estamos falando de uma lição que o tema dela é que nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Querer o bem uns dos outros, querer para os outros aquilo que a gente quer para nós, querer que os outros tenham o melhor, assim como nós queremos para a nossa vida, que é a marca de um cristão. Jesus diz que os discípulos de Jesus, eles amam os outros, ele ama o seu próximo. Na lição da quarta-feira, até se fala no exemplo daquela parábola de Jesus, do moço que descia de Jerusalém para o Egito e que foi assaltado, espancado, e depois passou um sacerdote, passou um levita, todos eles passaram de longe e ninguém deu atenção àquele homem caído, machucado naquela estrada, até que veio um samaritano, parou, levou aquele homem para uma hospedaria, além de cuidar das feridas dele, pagou a hospedaria, deixou ele hospedado e disse, o que gastar com ele, quando eu voltar, eu pago, eu compenso. E Jesus pergunta para aquele homem que havia já perguntado a Jesus entre os discípulos, os mestres da lei que estavam ao seu lado e perguntaram, quem é o meu próximo? E Jesus, depois de contar essa parábola, perguntou, quem é o próximo? Ele disse, aquele que acolheu ele, que levou para a hospedaria. E Jesus disse, vá e faça o mesmo. E nós vivemos o evangelho onde a igreja tem muita coisa, a igreja tem muito poder, a igreja prospera, a igreja tem dons, na igreja tem fogo, mas falta amar uns aos outros, falta a igreja de comunhão, a igreja de santidade, a igreja de andar no altar, de andar na presença do Senhor Jesus, a igreja que tenha as marcas de Jesus nela. É o que está faltando. O Senhor Jesus que viu as qualidades da igreja de Tiatira é o mesmo que diz o que tem contra ela. O que é que nós estamos vivendo, ou como é que nós estamos vivendo esse evangelho do Senhor, a fé que nós temos, como é que nós temos nos comportado diante do Senhor? E o Senhor Jesus diz que Ele vai destruir a falsa profecia, os falsos profetas, os falsos ensinamentos que estão dentro da sua igreja. E quando a palavra é usada para uma profetisa, que é titulada aqui por Jezabel, ele diz que vai destruí-la. Ele diz que aqueles que se misturarem com ela, se não houver arrependimento, e ele diz que dá essa oportunidade, ele diz que dá a chance dela se arrepender, e se não houver arrependimento, ela será destruída. Mas ele diz que vai matar os seus filhos. Ele vai acabar com a descendência da falsidade, do engano, da mentira. E ele encerra esse texto, irmãos,
depois de falar todas essas coisas, ele encerra esse texto dizendo o seguinte: quando ele diz que vai matar os filhos dessa profetisa, ele diz que toda a igreja vai conhecer. Mas aí Jesus ele faz uma outra coisa, ele oferece o encorajamento aos cristãos. Aqueles que são sinceros, ele os encoraja. No versículo 26 ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. O que Jesus está dizendo é: aquele que me obedece, aquele que permanecer firme, eu farei vencedor. Diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, diante de tudo aquilo que vem contra nós, contra a nossa vida, se nos mantivermos firmes, ele diz: eu farei vencedor. Outra coisa que ele diz, nesse mesmo versículo 26, darei autoridade sobre as nações, ele governará, versículo 27, com cedro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Ele diz que ele dá autoridade àqueles que servem ao Senhor. Aqueles que são fiéis, que permanecem na presença do Senhor, eles serão vitoriosos, serão vencedores. Jesus, ele não me chamou para ter mais poder do que ninguém. Jesus não me chamou para eu ter mais dom do que ninguém. Jesus não me chamou para eu ser mais espiritual do que ninguém na igreja. Jesus me chamou para ser vencedor. Foi para isso. Ninguém precisa ver em você quantos dons ou talentos você tem. Mas as pessoas verão, se você é fiel a Deus, que você é um vencedor por Cristo Jesus. O grande problema é que nós estamos indo à igreja buscar algo que o Senhor ele não disse que era para nós termos. O que ele disse é que nós seremos e somos em Cristo mais do que vencedores. Amém? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, e a partir do versículo 23. Eu quero convidar a irmã Bia, o irmão Salatiel, para nos ajudar aqui na mesa. Nos diz o texto sagrado: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, ou em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, ó Deus, por Tua bondade, por Tua graça, por Teu favor para conosco. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Nos chamou e nos constrangeu a estarmos aqui nessa noite para adorarmos o Teu nome e participarmos dessa celebração de ceia. Senhor amado, que os Seus filhos sejam agraciados pelo Senhor ao participarem dessa mesa, que bênçãos do Senhor sejam derramadas na vida de cada um, que sejam fortalecidos, edificados, assim como a Tua palavra faz conosco. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, apresentamos a Ti, ó Deus, o pão, o vinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse
nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são. Que perante seu Deus hoje estão. Mas que a neve, mas que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, mas que a neve, alvo, mas que a neve, alvos que a neve serei. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Comamos todos do pão. Louvado seja Deus. Todos os membros têm o vinho. Disse o Senhor Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos todos o vinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor.
que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais alvos da neve serei. Glória a Deus, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos colocar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Nós só precisamos confiar no poder do Senhor, na graça do Senhor. O Senhor que nos amou, e diz a sua palavra que o amor foi tão grande que Ele deu seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Quando nós nem o conhecíamos, irmãos, quando nós nem o servíamos, nem o amávamos, Ele deu seu Filho para morrer por nós. Pense no seguinte: o problema que você não podia resolver, aquilo que você não podia fazer, Ele já fez. Ele morreu em seu lugar, lá na cruz. Depois disso, todas as coisas estão à margem. E Ele tem poder para restaurar e transformar toda e qualquer situação. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Altíssimo. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. E nós, diante do Senhor, meu Deus, temos tido tantas falhas, tantos pecados, tantos erros. E o Senhor tem sido tão paciente conosco, meu Pai. Nessa noite nós estamos aqui diante do Teu altar. Participamos da mesa, da ceia do Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tamanha bondade e amor por nós. Te glorificamos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua vontade para nós, o Teu querer para nós. E a descansar no Senhor, meu Deus. Esperando que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completá-la na nossa vida. Sim, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o Senhor e não para os problemas. E se eles vêm, eles chegaram de intrusos, não foram convidados, nós não contamos com Ele, contamos com a Tua bênção sobre nós. Contamos com a Tua bênção na nossa casa, na nossa família, entre os nossos amados. Contamos, ó Deus, com aquilo que a Tua palavra promete. Somos vencedores se amarmos e obedecermos ao Senhor. O Senhor nos encherá de autoridade, Pai. Muito obrigado, Deus, pela vida de todos que fizeram esse culto hoje à noite. Derrama da Tua graça, Senhor. Envolve cada lar, cada família, Deus. Em nome de Jesus, debaixo do Teu poderoso amor. Que nós possamos, ó Deus, ouvir os testemunhos de que o Senhor fez maravilhas no lar, na família. De que o Senhor abençoou a nossa casa. Toda honra, toda glória será para Ti, Senhor. E nós oramos agradecidos, ó Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.